Convidamos a senhora Tamar Reutemann da Abiogás para sua apresentação no painel Considerações e opções de geração distribuída com fontes renováveis. Bom, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Agradeço em nome da Abiogás. O meu nome é Tamar, eu sou gerente executiva da Abiogás, que é a Associação Brasileira do Biogás. E vou compartilhar aqui minha apresentação com vocês para falar um pouquinho sobre esse mercado. Então, para quem ainda não conhece, a Abiogás é uma associação que começou em 2013. Hoje nós temos aproximadamente 70 empresas associadas e o objetivo da associação, assim como diversas outras associações do setor de energia, nosso objetivo é representar o setor, mostrar os dados e informações sobre o mercado de biogás, como ele tem se desenvolvido, e isso que eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês hoje. Então, como eu falei, são aproximadamente 70 empresas associadas e temos aí empresas de toda a cadeia produtiva, desde fornecedores de biomassa, produtores de biomassa, fornecedores de equipamentos, soluções, fornecedores de tecnologia, comercializadores de energia. E é interessante a gente ver esse grande leque de empresas que estão participando aí do setor de biogás, porque entendem que essa fonte de energia ela está se desenvolvendo, o Brasil tem um potencial enorme e essas empresas então estão vendo um grande mercado que existe, né, possibilidades de fazer novos negócios. Nós temos aí empresas em que o biogás não é o core business, mas elas estão entendendo que precisam conhecer mais sobre esse setor, precisam entender, porque existe um potencial enorme a ser explorado e são várias empresas que estão querendo conhecer um pouco mais. Falando um pouquinho da regulação, um papel muito forte da associação é tratar de políticas públicas, então é discutir toda a regulamentação do uso do biogás como uma fonte energética. E muito já foi alcançado até agora, então hoje toda a parte regulatória para a utilização do biogás, ela já está definida. Então, para quem ainda não conhece essa fonte, eu vou mostrar um pouco dos dados. Hoje ainda nós somos bem pouco representativos na matriz energética, mas toda a regulamentação necessária ela já está existente. E hoje, então, o biogás não depende mais de definições em âmbito regulatório para ser utilizado. Então, hoje, o nosso objetivo, nosso trabalho está muito mais no desenvolvimento desse mercado. Para quem não conhece o biogás ele é produzido a partir de diversos resíduos e, por isso, é uma fonte sustentável de energia, uma fonte renovável também. Então, podem ser utilizados resíduos da agroindústria, da agropecuária, do saneamento, né, esgoto sanitário, resíduos sólidos municipais. E todos esses resíduos, eles sofrem uma degradação que, na verdade, é uma degradação que ocorre naturalmente. O processo de produção de biogás não é nada inovador, não é novo. A produção de biogás ela é natural. O que a gente quer aqui é produzir esse biogás em uma escala que você consiga gerar energia de uma forma interessante e eficiente e que traga retorno financeiro para quem está investindo nesse tipo de planta. Então, a degradação anaeróbia, né, ela já acontece naturalmente. O que a gente quer aqui é desenvolver isso de uma forma em que o biogás seja uma fonte energética e ele pode ser utilizado aí tanto para geração de energia elétrica quanto como combustível. Né, ele é equivalente, ele pode ser purificado até biometano e ser utilizado de forma equivalente ao gás natural. Além disso, com a produção do biogás, você dá origem ao biofertilizante, em que pode ser utilizado na própria produção agrícola, daí esse conceito de economia circular. Falando um pouquinho das vantagens, dos benefícios do biogás, como eu já falei, é uma fonte renovável,
e é produzida a partir de resíduos, então é uma fonte com zero emissões de gases de efeito estufa. Além disso, tem os benefícios como fonte de energia elétrica, que ela é possível de ser armazenada. Ela é uma fonte flexível, você pode produzir tanto energia elétrica como combustível, como eu mencionei. E diferente de outras fontes renováveis, é uma fonte não intermitente. Você, além de poder armazenar, é possível gerar essa energia o dia todo, né? Não tem intermitência que acontece em algumas outras fontes. Como algo super importante para o país é a geração de energia descentralizada. Os resíduos estão presentes aí em todo o território nacional, então é possível explorar essa fonte em todo o país. Um pouquinho do potencial brasileiro, o maior potencial ele está no setor sucroenergético, mas a cadeia de proteína animal é uma fonte também com um enorme potencial de produção de energia. Eu vou passar rápido, mas essa apresentação ela fica com vocês. Vou falar um pouquinho mais especificamente da região norte. Hoje, o consumo de energia da região, o consumo residencial, é de aproximadamente 9.000 gigawatt-hora por ano, e com os nossos cálculos de potencial da região, a gente poderia suprir 76% dessa energia e substituir aí aproximadamente 28% do consumo de diesel da região, apenas utilizando os resíduos existentes na região norte. Quando a gente fala do potencial brasileiro, toda a energia que a gente poderia produzir com o biogás, seria possível substituir aproximadamente 36% da geração de energia elétrica ou quase 80% da demanda de diesel do país. Isso é muito expressivo, principalmente porque a gente pensa que a quantidade de resíduos gerada no país é muito grande. Na produção agrícola, agropecuária, que o Brasil é uma potência, você tem aí uma infinidade de resíduos sendo produzidos e que estão sendo jogados fora, estão sendo desperdiçados e não estão gerando energia. Poderiam estar gerando uma quantidade enorme de energia, além de trazer mais retorno financeiro para essa produção. Então, o biogás é uma fonte bastante interessante nesse sentido. Falando um pouquinho de como que está o mercado hoje, são aproximadamente 540 plantas e a maior parte do biogás é destinado para a produção de energia elétrica. Isso, vou mostrar um pouquinho, que a geração de energia distribuída, né, a possibilidade de geração distribuída fez aumentar muito esse mercado e de outras energias renováveis também, né? O mercado de biogás também se beneficiou das novas regras da geração distribuída. Então, como eu falei, hoje o biogás tem uma participação bem pequena, são 0,09% da matriz energética, mas o nosso potencial é gigantesco e a gente vê aí nos próximos 10 anos uma participação bem mais relevante do biogás. Falando então da geração distribuída, hoje são aproximadamente 200 200 usinas de biogás produzindo energia nessa modalidade, o que tem aproximadamente 40 megawatts de potência instalada. E assim como outras fontes de energia, como eu comentei, a geração distribuída é muito interessante quando a gente fala do biogás, exatamente porque os resíduos estão distribuídos aí pelo país inteiro, como eu já comentei. E você tem diversas fontes de resíduos que poderiam estar utilizando esse conteúdo de uma forma a gerar mais retorno para quem está investindo nesse setor e quem está produzindo toda essa produção da agropecuária, da agroindústria, poderia estar sendo beneficiada com tanto a produção para consumo próprio, quanto gerar esse excedente e vender essa energia.
Então, ser mais uma fonte de receita para essas indústrias. Falando um pouquinho das oportunidades, como eu já comentei, a gente vê um crescimento da produção de biogás, principalmente aproveitando todas as oportunidades das regiões. E um ponto interessante é a possibilidade de complementaridade entre o biogás e outras fontes. Como eu já mencionei, o biogás é uma energia renovável, firme, armazenável, despachável, não intermitente. Então, é uma fonte que pode se complementar com outras fontes renováveis que têm a característica de serem intermitentes. E então o biogás pode auxiliar, né, e aumentar as possibilidades de uso dessas outras fontes, aumentando a eficiência dessa geração de energia. Um caso interessante de oportunidades que já estão sendo muito estudados é o uso de usinas híbridas, exatamente fazendo o uso das potencialidades de todas essas fontes. Falando um pouquinho do que a gente vê que são os desafios e as oportunidades para essa cadeia. Além da descarbonização, o biogás ser uma fonte que vai promover essa descarbonização, reduzindo o descarte inadequado de resíduos, reduzindo a quantidade de resíduos sendo produzido hoje, e aí desde a agroindústria até resíduos sólidos urbanos. A questão da interiorização, então, levar essa fonte renovável para todas as áreas, para áreas remotas em que a transmissão de energia não chega ou é muito precária, você ter a possibilidade de gerar energia própria, isso é muito importante em regiões que não são bem abastecidas pela energia elétrica ou diesel, né? E além de substituir por uma fonte renovável. E também existe a forma de cooperativas que hoje é bastante conhecido e podem viabilizar negócios muito, muito interessantes. Aqui tem trago alguns casos de sucesso, de projetos de biogás. Esse é um que é por meio de uma cooperativa, em que entre Rios do Oeste, que diversos produtores se uniram para viabilizar esse projeto de geração de energia renovável, né? Outros projetos de granjas, com dejetos de suínos, bovinos, de aves, todos esses resíduos, eles têm muito valor, eles têm que ser valorizados, na verdade. A geração de biogás tem esses benefícios que, além de dar uma destinação correta para esses resíduos, você está gerando uma energia eficiente, não intermitente, que é possível de gerar mais receitas para esse produtor e que vão, além do seu consumo próprio, que ele consegue ter mais um produto, né, na sua linha. Então, isso é muito interessante. Aqui temos alguns outros casos. Esse aqui de Castro é um caso de geração distribuída. Mas, como eu já mostrei, tem mais de 200 plantas de biogás aí disponíveis, operando no país. E esse é um mercado que a gente entende que tem um potencial enorme. O Brasil tem um potencial enorme com a agroindústria e aí com diversos outros tipos de resíduos. Por isso, convido a todos a acompanhar a Biogás nas redes sociais, nos pedir também mais informações, entrar em contato, perguntar o que se tiverem de dúvidas. Eu estou super à disposição, fico à disposição aqui. Essa apresentação vai ficar disponível também e estou convido a todos a participar das nossas redes e entender um pouquinho mais sobre o mercado de biogás. Muito obrigada.
Agradecemos a senhora Tamar Reutemann da Abiogás por sua apresentação.